Muito bem. Olá. Depois de muita demora aí, a gente teve vários problemas físicos, psicológicos, temporais, enfim, todos os tipos de problemas a gente teve que mudar. Eu tive, né? Que mudar um pouquinho o formato aqui da aula, então eu vou poder usar o quadro que está bem aqui. Então vai ser mais ou menos assim, eu vou compartilhar umas coisas na tela com vocês e mostrar os meus modelinhos atômicos, porque o tema de hoje é ligações, né, química. Antes de falar das ligações químicas, só fazer um pequeno recap, uma pequena lembrancinha do que a gente falou na última aula, nas últimas aulas, né? Então a gente falou sobre o modelo de Dalton, e para isso eu vou mostrar primeiro meus modelos, né? Quando a gente fala em modelos atômicos, que foi o que a gente falou nas últimas aulas, a gente está tentando encontrar uma forma de representar os átomos. Aqui no caso, por exemplo, materialmente, né, usando aqui, eu tenho o carbono representado por preto, o átomo carbono, o átomo oxigênio representado pelo vermelho, e olha só, essa menorzinha aqui, a gente usa para representar o hidrogênio. Então, por exemplo, o oxigênio se junta com alguns hidrogênios, formando uma molécula de água. A molécula de água é formada por um oxigênio e 2 hidrogênios. Olha que legal, não é verdade? Então, isso aqui eu estou usando essas bolinhas, né? Eu estou usando o modelo quem? Qual modelo? O modelo de Dalton, que a gente viu nesse exercício aqui. Deixa eu compartilhar. Não, vou compartilhar, peraí. Esse aqui, ó. Não é esse aqui, não. É esse aqui, ó. Lembra desse exercício? Lembrando sempre que a nossa forma de resolver esse exercício é cera. Coletar informação, explicar, né, examinar, a letra E, o R de resolver e o A de avaliar, analisar o que a gente acabou de fazer. Sempre lembra do cera, da cera, né? Que é o nosso acrônimo. Bom, a gente falou aqui sobre o modelo de Dalton, falou também na última aula sobre a ideia de, deixa eu só pegar o modelo, qual modelo? Esse exercício aqui, ó. A gente falou sobre a possibilidade de alguns desses átomos aqui, ó, né, eles receberem luz, né, receber calor, energia e liberarem luz. A gente falou de luz, mas lembra sempre que a luz é uma forma de onda eletromagnética. Existe uma faixa bem pequenininha onde a gente consegue, o ser humano, consegue enxergar. Então, a gente viu que tem as 7 cores do arco-íris, por exemplo, é porque realmente tem a ver com 7 níveis de energia que a gente conseguiu determinar como seres humanos. Pode existir mais, pode existir menos, mas a gente não consegue determinar isso. Pelo menos até agora, a gente não conseguiu encontrar uma forma de medir, se existir, tá? Mas para o vestibular, você precisa entender que tem 7 níveis e que essas transições aí de elétrons que a gente viu nesse exercício aqui, são as formas que a gente tem para essas transições para a gente observar a luz, né? Cada comprimento que tem respeitando o modelo de Bohr, né? A gente falou também sobre a possibilidade, e isso tem a ver com os tamanhos desses dois, né? A gente tem, vou parar de compartilhar, peraí. Deixa eu ver, compartilhamento. Tem esse aqui, ó. A gente tem esse átomo e esse átomo, eles têm um tamanho diferente. Claro que lembra que, de acordo com o Rutherford, o modelo de Rutherford representa isso, o peso do átomo está concentrado bem no núcleo. Então, aqui eu estou tentando representar, na verdade, o núcleo do átomo, né? Tipo, se for parar para pensar na massa, a gente enxerga como uma bola o elemento todo, mas a gente sabe que aí a gente teria uma camada aqui chamada eletrosfera, onde ficaria o elétron. E o peso, principalmente, está no núcleo. Dependendo do número de partículas, prótons, nêutrons, no núcleo, a gente vai ter uma massa maior ou menor. Por exemplo, esse aqui representa o oxigênio, que é maior do que um átomo de hidrogênio, que é menorzinho, né? Pequitinho. Além disso, a gente viu esse outro exercício aqui. Peraí. Aqui a gente já começou a comentar, quando a gente resolveu esse exercício, sobre a ideia de ligação química. Então, eu usei, por exemplo, como exemplo, vou usar aqui, na verdade, quando 2 átomos, né, de hidrogênio, por exemplo, eles se encontram e formou agora uma substância. Veja que até agora eu estava falando de elemento, né, o átomo.
Mas quando eles se juntam, não são mais elementos, viram uma substância. Esse foi um pequeno equívoco assim que surgiu lá atrás com o Dalton, tá? Na verdade, antes dele, com a ideia de essa falta de diferença, digamos assim, entre elemento e substância. Mas hoje a gente está bem definido. O elemento é formado por átomo, né? O átomo. E aí, às vezes, se juntam e formam as substâncias, certo? Então, esse aqui seria o gás hidrogênio. E, voltando para esse exercício que a gente fez, aqui ele estava falando, e a gente comentou, né, sobre dilatação. Então, o que acontece? Existe a possibilidade desse átomo ser aquecido, né? Ou seja, fornecer energia e daí aumentar a distância entre os átomos, que nesse exercício de distância interatômica, né? Claro que se existe essa possibilidade de você fornecer energia e daí, de repente, o átomo começa a se separar, é porque existe aí alguma coisa, né, entre os átomos que a gente vai chamar de ligação, né? Ligação química é essa distância, essa coisa que mantém essa distância entre os átomos, né, de forma que ainda seja a mesma substância. Na hora que separou, que aqui, ó, na hora que separou, já não é mais a mesma substância, você quebrou a estrutura, né? Mas enquanto você consegue, nesse caso exercício, por exemplo, mesmo que você consiga dilatar essa distância, aumentar essa distância de ligação, você vai continuar tendo esse mesmo elemento, tá? Então, para fins práticos, essas duas estruturas aqui, ó, são a mesma substância, tá? Sendo que aqui a gente tem uma distância um pouquinho menor, distância um pouquinho maior, mas a gente sabe que é a mesma substância porque está formada pelos mesmos elementos. Lembrando também que isso aqui é uma substância simples, porque é formado por um elemento somente. E aqui, então, nesse exercício, a gente já começou a falar sobre a ideia, a possibilidade de falar de ligações químicas. E interrompe novamente. Bom, o que você tem que saber sobre ligações químicas? Primeiro é que tem 3 formas de fazer ligações químicas. A saber, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, tá? Vou falar bem rapidinho e depois a gente vai falar sobre alguns exercícios. Mas isso aí é bem mais teórico mesmo, que você precisa saber. Temos 3 tipos de ligações. As ligações iônicas, elas acontecem com troca de elétrons, tá? São 2 átomos, onde um tem mais elétron do que o outro. O que tiver mais elétron do que o outro tem a tendência de continuar com mais elétron. Então, ele vai meio que pegar emprestado, entre aspas, tá? Não é pegar emprestado, porque quando acontece esse tipo de coisa, um átomo tem muito elétron, um átomo tem pouco elétron, e eles se aproximam, esse tipo de ligação, ela é muito forte. Então, dificilmente você vai conseguir separar, porque vai ser como se fosse um casamento mesmo. Um casamento tipo, sério, com muito amor. Para você quebrar isso aqui, você tem que aumentar, existe a possibilidade, mas você tem que aumentar a temperatura, por exemplo, a temperatura colocar muito alta. Um exemplo clássico é o sal de cozinha, né? O sal de cozinha que você coloca na sua comida, você não consegue derreter, tipo, transformá-lo em líquido na sua casa. Não tem como, é impossível, cara, é impossível, porque a temperatura para fazer aquilo lá virar líquido, a temperatura de fusão é da ordem de 800 graus Celsius. Mas o que você, quando você conseguir transformar isso em líquido, o que você vai estar fazendo? É pegar e quebrar essa ligação, né? Nesse caso, o átomo que tinha poucos elétrons vai ficar de um lado, e o átomo que tinha muitos elétrons vai ficar com o outro, mas do outro, mas com o elétron desse aqui, tá? Então, só nesses casos, mas essa ligação é muito forte. Isso é chamado de ligação iônica, justamente porque tem transferência de elétrons. Existe a outra ligação, que é a ligação covalente. A covalente acontece quando eles têm números de elétrons, átomos, né? Tem números de elétrons parecidos. Então, nesse momento, não existe realmente uma transferência, mas sim um compartilhamento. Covalente e compartilhamento, tá? Esse compartilhamento, na verdade, é porque, como eles têm o mesmo número de elétrons, né, por exemplo, a gente não vai ter efetivamente uma transferência, né? Vai ser, na verdade, os dois compartilhando aquele elétron lá, tá? Isso acontece, essa ideia de passar elétron ou de compartilhar elétron, tem a ver com uma regra que foi chamada da regra do octeto, que basicamente, apesar de
ter sido uma simplificação, porque o ser humano adora encontrar explicação simples para as coisas, na verdade, a gente adora. Mas a ideia de que a maioria dos átomos tem a tendência de ter 8 elétrons na camada de valência. Camada de valência é a última camada, tá? É a camada mais externa de um átomo, da eletrosfera, no caso. Os átomos, eles têm a maioria das observações é que os átomos eles têm uma tendência de querer ficar com 8 elétrons na camada de valência, parecido com os chamados gases nobres que tem na tabela periódica, tá? Então, por isso, convencionou-se chamar de regra do octeto. Apesar de que hoje a gente sabe que essa regra é, na verdade, só uma simplificação. Existe o octeto expandido, que é uma outra regra, mas a princípio, para o ensino médio, a gente não, e nem para o vestibular, a gente precisa se preocupar tanto com isso, tá? Mas é interessante você só saber que existe, caso alguém pergunte, né? Então, é por isso que existe essa transferência, esse compartilhamento. Porque os átomos, independente se ele tem muito ou se tem pouco, eles vão ter uma tendência de transferir esses elétrons para atingir a famosa regra do octeto, tá? Então, o que tinha pouco, ele vai se desfazer do pouquinho que ele tinha para ficar com 8 elétrons na última camada, né? O mais próximo possível. O que tinha muito, ele vai pegar esse número de elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência, beleza? E daí, existe a possibilidade, por exemplo, nas ligações covalentes, de não só formar uma ligação, uma única ligação com um outro elemento, né? Isso aqui a gente chamaria de ligação simples. Existe a possibilidade de compartilhar elétrons mais de uma vez. Olha só, aqui a gente tem uma ligação dupla. As ligações covalentes podem ser classificadas em simples, duplas e triplas, tá? Então, a gente falou de ligação iônica, ligação covalente, e daí tem a terceira, que são as chamadas ligações metálicas, que, na verdade, verdadeira mesmo, não é uma espécie de ligação, é só uma espécie de interação. Então, o metal, sei lá, o ferro, você pegar uma barra de ferro, né? O que tem ali? Ferro. Ferro sozinho. Não é um ferro ligado ionicamente ou covalentemente com outro ferro. É um ferro que está sentindo o outro ferro ali e está querendo ficar junto. Simples assim. Tipo, não tem nenhuma razão especial. O que acontece, na verdade, é que existe um número de elétrons ali e eles percebem que essa transferência de elétrons entre eles é muito mais fácil se eles estiverem juntos. É por isso que quando você pega uma barra de ferro e coloca no fogo, por exemplo, não faça isso, tá? Mas se você colocasse, você ia sentir o calor chegando rapidinho. Por quê? O primeiro lá que está próximo do fogo falou, opa, tá vindo calor, não quero esse elétron não, quero fazer uma coisa. Passa pro outro. Opa, eu também não quero. Opa, eu também não quero. Opa, eu também não quero. Até uma hora que chega na tua mão, né? E quando chega na tua mão, você sente esse calorzinho aí. Sabe? É justamente esse movimento super rápido de elétrons. Por isso que a gente usa os metais, na verdade, para colocar em cabos para conectar o celular, né? Ali dentro tem cobre. Na tua casa, tipo, né? Tem cobre, fiação de cobre. A gente usa os metais geralmente por essa característica, dessa ligação metálica que permite a transferência de elétrons super rápido, tá? Então, essas são os três tipos de ligações químicas que a gente tem na vida. Beleza? Agora que você entendeu isso, eu vou mostrar alguns exercícios. Claro, a gente tem que ver os exercícios aqui. Do Enem de 2018, tá? Então, ele fala assim, ó, células e organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis. Eu vou parar aqui e lembra do nosso acrônimo, tá? CERA. Coletar é a primeira coisa. Olha aqui o que ele falou. Oxidação de combustíveis. O que será que ele está falando? Uma forma simples de você pensar em oxidação é você pensar na ideia de colocar oxigênio, tá? De novo, é uma simplificação, bem simples mesmo, estou simplificando demais, mas é uma ideia que te ajuda a guardar isso. Oxidar é você, na verdade, aumentar o número de ligações com oxigênio, especialmente na química orgânica. Na química orgânica não funciona muito bem, não, isso aí, mas funciona também, mas não ajuda muito, né? Mas na química orgânica ajuda bastante. Então, a oxidação de combustíveis é que um combustível tinha carbono, por exemplo, e você aumentou o número de ligações com oxigênio.
verdade, essa energia que vem para a gente, né, através dos alimentos, por exemplo, é porque a gente consegue oxidar. A gente não absorve oxigênio, né? Então a gente consegue pegar esse oxigênio e utilizar para fazer uma troca, sabe? A gente coloca átomo e a gente consegue pegar a energia dali, tá? É uma forma bem simples de pensar. Então, vamos lá. Gerando o segundo carbono por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Opa, o que a gente tem que pensar? Que quando a gente tem essas ligações, a gente tem troca, intercâmbio, conversão de diferentes formas de energia, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui do exercício, por exemplo, que a gente falou de dilatação térmica, né? O que aconteceu? Houve um aumento de temperatura e daí os átomos eles foram aumentando, só que foram se distanciando. Você concorda se eu continuar aumentando essa energia, aumentando o calor, né, fonte de energia, eu vou chegar uma hora que eu vou quebrar essas moléculas? Então, existia uma energia química ali, né, que eu fui fornecendo, e daí mais energia, até uma hora que eu forneci tanta energia que quebrou essa ligação química, né? Então, existe forma térmica de energia, ligação química, elétrica, né? Da luz, que é onda eletromagnética. Então, existe esse intercâmbio de energias. Beleza. Daí ele mostrou um ciclozinho aqui, olha só. Deixa eu só pegar esse pontinho aqui, ó, tá? E isso aqui, ó. Existe os combustíveis, né, e o oxigênio, que existe um processo que vai acontecer, ele não vai, eu acho que ele fala mais pra frente, né? Mas são os combustíveis que através do processo 2 vira CO2 e água, certo? Além disso, existe a possibilidade do CO2 e água passar por um processo, né, e se transformar em combustíveis reduzidos do oxigênio. O que eu estava falando? Os combustíveis sobre oxidação, né? Os combustíveis aqui, esse processo para cá, seria a nossa oxidação. Olha o que aconteceu. A gente tinha combustíveis e a gente colocou oxigênio. Oxidação. O processo contrário da oxidação a gente chama de redução, tá? É por isso que tá combustíveis reduzidos. O detalhe é que a gente tinha... O detalhe, a gente tem uma coisa que tem mais carbono do que oxigênio, do que ligação de oxigênio. Nesse ciclo, a formação de combustível está vinculada à conversão de energia. Então ele está perguntando, na verdade, deixa eu só trocar isso aqui, tá? O mouse. Ele está perguntando, na verdade, nessa formação de combustíveis, nessa formação aqui, ó, eu não estou conseguindo trocar, cara. Seleção. Aqui, ó. Agora vai. Nessa formação de combustíveis, qual o tipo de conversão de energia que acontece? Então, veja, a gente vai estar falando de novo dentro disso aí de ligação química, tá? Está sendo, nesse caso, formação de combustíveis. Será que a gente está formando ligação ou quebrando ligação? Ora, se está falando formação de combustíveis, é porque existe sim alguma estrutura está se modificando, né, quebrando e formando ligações. Então, as duas coisas meio que acontecem, né, a nível molecular. Só que aqui ele quer saber, na verdade, qual é a conversão de energia da formação de combustíveis, tá? Então, é daqui para cá. Daqui para cá. Nossa. Para voltar. Aí. Antes tinha carbono com oxigênio e água. Passou por um determinado processo e virou combustível reduzido. Lembra que eu falei aqui, estava explicando, que o contrário de oxidar é reduzir? Se oxidar é aumentar o número de ligações com oxigênio, né, a minha simplificação aqui, reduzir vai ser remover oxigênio, que é o que aconteceu aqui, ó. A gente tem oxigênio sozinho, a substância oxigênio sozinha. Então, provavelmente, existe a eliminação desse oxigênio aqui, aumentando a existência de carbonos, ou seja, combustíveis reduzidos, e oxigênio. Como será que isso aconteceu?
Da onde que a gente tem esse processo de CO2 e água formando combustível? Não sei se vocês lembram, mas tem um processo chamado fotossíntese, onde os vegetais, né, eles absorvem a luz, o CO2, né, e água, claro, mas eles recebem luz e essa luz é o suficiente para formar os combustíveis, por exemplo, os carboidratos, né, a glicose e a celulose, no caso, que é a forma mais é um carboidrato, é uma glicose, né, bem mais compridona, é um polímero, digamos assim, um polímero de glicose, tá? Mas se aconteceu aqui, o que que teve nesse meio do caminho aqui, ó? Teve a nossa amiga Luz, que a gente representou na outra aula lá por lambda, lembra? Então, o que que é a luz? Lembra que a luz é uma onda eletromagnética? Então, o que a gente vai se converter? Essa aqui converteu em energia térmica? Não. Energia química? Não. Eletroquímica? Tem elétrons andando aqui? Não. Cinética, lembra que cinética tem a ver, energia cinética é movimento, né? Tipo, é um carro que bateu numa parede, né? Então ele faz a parede se deslocar. Ou um carro que atropelou uma pessoa. Essa pessoa vai... Iau! Então se transformou energia cinética em energia cinética, né? Não foi isso que aconteceu. Eletromagnética, opa, essa aqui tá legal, hein? Gostei dessa. Em que, o que virou aqui agora? Era luz, onda eletromagnética, que se transformou em substâncias. Qual o tipo de energia que existe aqui agora? Energia química. Então a resposta só pode ser a letra E, eletromagnética em química. Show, né? Lembrando que a ligação química, a gente tem 3 tipos, tá? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, certo? Aqui nesses combustíveis, a gente tem majoritariamente ligação covalente, tá? Lembrando que a gente tem 3 tipos de ligação covalente, né? A simples, a dupla e a tripla. Só para mostrar aqui, peraí, interrompe. Só para mostrar aqui, ó, um tipo de ligação. Eu mostrei a ligação simples, né? Mostrei para vocês a ligação simples. Mostrei a ligação dupla. E existe também a ligação, ó, tripla. Quem que vai definir isso aí? O número de elétrons na última camada, tá? Que vai definir qual tipo de ligação que vai ser formada. Simples, dupla ou tripla. Alguns elementos, por exemplo, ó, esse aqui é uma representação de uma molécula de metano, tá? Então, ó, o carbono se conecta com 1, 2, 3, 4 átomos. Peraí, quer dizer então que ele está fazendo 4 ligações? É uma ligação quaternária? Não, não, não. São 4 ligações simples, tá? Aqui eu representei só por 1 com 1, mas a gente pode aumentar, expandir esse número de átomos e pensar, ó, esse elemento aqui, ó, esse preto aqui, tá se ligando com um átomo de hidrogênio. Isso aqui é uma ligação simples. Assim como eu representei aqui, ó. Eu estou representando mais juntinho, né? Mas aqui é uma ligação simples. 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 Então, aqui nessa molécula foram feitas 4 ligações simples. A molécula de água que eu mostrei, ó, aqui foram formadas 2 ligações simples. Às vezes acontece de ser necessário formar uma ligação. Ó. Isso aqui é uma ligação dupla, tá? E aqui a gente tem uma ligação tripla, tá vendo? Esse cuidado. Aqui, ó, uma representação de uma ligação simples. Essa aqui é uma molécula de etano, tá? Et porque tem 2. A gente vai fazer isso mais pra frente, né, quando falar de química orgânica. Aqui, ó, uma ligação simples. E uma coisa legal de você já visualizar, tá? Quando a gente tem ligação simples, existe esse movimento nos átomos. É possível. Veja que eu estou girando. Aqui, numa ligação dupla, eu não consigo fazer isso. Ó. Se eu faço isso, se eu pegasse um átomo, uma molécula que tem ligação dupla e tentasse virar, as chances de eu quebrar essa ligação é muito grande, tá? Bom, mas esse é o princípio básico sobre ligações químicas que a gente falou, então, sobre transformar a energia eletromagnética, né, em ligação química. Antes de terminar, queria mostrar só mais um exercíciozinho aqui do Enem. Tem a ver justamente com a existência de ligações duplas,
que a gente vê muito na química orgânica também, tá? O Enem gosta muito da química orgânica. Os vestibulares também, em geral. Olha só, aqui o que eu queria mostrar é justamente que existe um nome específico quando... Deixa eu só pegar essa canetinha aqui. Caneta, anotar, destacar. Olha só, aqui tem uma ligação dupla, aqui tem uma ligação simples. Aqui tem uma ligação dupla, aqui tem uma ligação simples. Aqui tem uma ligação dupla, aqui tem uma ligação simples. Simples. Aqui dupla, simples, dupla, simples, dupla. Você está vendo que está tendo toda essa mudança entre 2, 1, 2, 1, 2, 1? Aqui não, né? Aqui a gente teve uma separação, né? Uma dupla simples, 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 dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Sempre que a gente tem esse tipo de estrutura, a gente chama isso de ligação dupla conjugada, tá? Isso é bem comum, em especial nas coisas que tem umas corzinhas diferentes. Por exemplo, ó, o tomate, a cenoura, o urucum. Essas aqui são laranjinhas, né? Que a gente fala, tipo, são cores, não sei que cor você conhece, coral, eu vi já algumas pessoas falarem, mas aquela cor laranja. Não tem o arco-íris, na verdade. Então, aquela cor existe porque existe uma parte onde está mandando luz e uma parte que está absorvendo luz. Só que essa mistura, essa absorção de luz com algumas luzes sendo mandada, fica meio no espectro do vermelho. Por isso que está aqui o tomate. Fica meio no espectro ali quase vermelho. Por isso que a gente tem o urucum e a cenoura, que são laranjinhas, tá? Aí ele fala aqui, ó, a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida. A escolha por corantes naturais tem sendo mais exploradas por diversas razões. A seguir são mostradas as 3 estruturas de corantes naturais. A propriedade comum às estruturas que confere cor a esse composto é a presença de... Olha só, aqui a gente vai ter, exigiria talvez, para você saber entender todas as alternativas, seria interessante a gente conhecer já algumas coisas de química orgânica. Mas eu vou dar uma pincelada aqui e a gente deixa mais para frente uma coisa mais aprofundada, beleza? Então, olha só. Primeiro que aqui você já sabe, agora eu já dei a resposta no início, né? Cara, cadeia conjugada, né? Cadeia conjugada. A cadeia conjugada é justamente essa existência de simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Cadeia ramificada é o nome que a gente dá quando tem muito dessas coisinhas aqui, ó, desses espetinhos para fora, tá vendo? Pá, pá. Então, elas são cadeias ramificadas, essas estruturas aqui. Mas não é isso que define a cor. Sempre que a gente falar em cor, tem a ver com elétrons, tá? Elétrons que existem na forma, por exemplo, de ligação dupla, simples, elétrons isolados, de repente, né, nuvens eletrônicas, e triplas. Isso a gente está falando sempre de elétron, transformado em ligação química. Acho que fez sentido o que eu falei, né? Átomos de carbono terciário, isso aqui a gente tem a ver, vou falar bem simples de novo, a gente vai falar mais pra frente quando falar de química orgânica, mas são carbonos que fazem ligações com outros carbonos. No caso, o terciário, ele faz ligação com 3 carbonos. Ligações duplas de configuração cis. Isso aí tem a ver, eu vou mostrar aqui rapidinho, peraí. De forma bem simplificada, tá? As ligações, quando a gente fala em ligação cis, é quando, deixa eu parar de compartilhar aqui. Quando a gente fala em ligação cis, é quando existe uma ligação dupla e a gente consegue observar que nessa visão da ligação dupla existe um excesso, digamos assim, de coisas pesadas de um lado. O que eu quero dizer? Olha só. Imagina aqui, ó. Se eu pego essa visão aqui, separando aqui no meio, utilizando a ligação dupla, eu vejo que tem uma coisa desse lado e uma coisa aqui embaixo. Já se eu deixo dessa forma, parece essa visão de que eu tenho num planozinho aqui, ó, coisas do mesmo lado. Quando a gente tem coisas do mesmo lado, a gente chama de cis. Quando a gente tem coisas do lado oposto, a gente chama de trans. Sempre a gente tem que fazer esse tipo de avaliação quando a gente tem ligação dupla, tá? Especialmente nas moléculas orgânicas. E a outra, ele falou átomos de carbono de hibridização sp3. sp3 é quando ele faz 4 ligações. Quando um carbono faz 4 ligações, que é o caso que eu acabei aqui, ó. Esse carbono faz quantas ligações simples? 1, 2, 3, 4. Né? Então, qual o número de espaços sp? Espaços aqui no meio, ó. 3. 1 espaço, 2 espaço, 3 espaços. Esse tipo de carbono faz ligação S
P3, espaço 3. Nossa, cara. E se fizer ligação tripla, né? Fazer assim, ó. Primeiro ligação dupla, né? Então ele está fazendo duas ligações duplas. Qual o número de espaços aqui, ó? SP, né? Ou tem um espaço. Se tiver ligação tripla aqui, ó, antes aqui, ó. De novo, eu não consigo abrir assim, ó. Pronto. Uma ligação tripla e uma ligação simples, ó. Ele está fazendo uma ligação tripla. Uma coisa, um detalhe importante, tá? Carbono sempre faz 4 ligações. Tá? Ele tem que ter 4 ligantes assim, sabe? Às vezes vão ser 4 simples, às vezes vão ser, assim, uma tripla e uma simples, mas veja que são 4. Às vezes vão ser 2 duplas, veja que são 4. E às vezes vão ser, tipo, assim, ó, uma dupla e 2 simples, tá? Mas nessa configuração aqui, qual a hibridização, que é o nome disso, né? Quantos espaços? 2, SP2. Caraca, hein? Que macete. Mas a gente vai ver isso mais na química orgânica, quando a gente estiver falando. A química orgânica estuda só o carbono, tá? Mas aqui a gente está falando sobre cadeia conjugada. Ó, de novo, aqui eu tentei fazer esse vídeo ser um pouquinho mais curto, tá? Porque é muita coisa, então eu realmente não fiz todo o processo de CERA, né? Cera. Coletar, explicar ou examinar, resolver, né? E daí a última, avaliar. Então, para deixar um pouco mais curto e para falar de tudo isso aqui, eu fiz dessa forma, mas tente fazer esse exercício de novo, você considerando esses 4, o nosso acrônimo, né? Cera, colete, examine ou explique, resolva e avalie sua resposta no final, beleza? É muito importante você praticar isso aí. Mas isso é o básico sobre ligações químicas, beleza? Estamos falando nas próximas aulas, beleza? Valeu!